Então, boa tarde a todos. Desculpa-me o português lá meio que aprendido no Portugal, eu vou tentar me fazer entender, não é? Então, obrigado, Plínio, por esse convite, essa oportunidade de falar um pouco de IoT de Utilities, que você me falou. Bom, primeiro gostaria de apresentar um pouco a Engie, que não é, pelo seu nome, muito conhecida. A gente está tentando fazer que esse nome fique mais famoso de hoje adiante, mas ele não é muito conhecido fora de ser uma empresa muito grande, não é? Quando eu entrei nessa empresa, ela se chamava Suez. Ela era uma empresa que saiu do financiamento do canal de Suez, o banco chamava Indosuez, que criou um grupo que chamava Suez, que tinha produção de eletricidade na Bélgica, algumas produção de eletricidade também na França, era um grupo franco-belga, e eu trabalhava na área de serviço à energia, que mais ou menos não tinha nada a ver, mas a gente apoiava tudo o que é telecomunicação, puxar sistemas inteligentes, esse tipo de coisa. E no final dos anos 2008, a Suez ela se juntou com a GDF para criar o maior grupo de utilities do mundo, chamada GDF Suez naquela altura. GDF Suez, hoje em dia, são 70 bilhões de dólares de receita e umas 150 mil empregados no mundo inteiro. Ela mudou de nome quando ela decidiu mudar de estratégia em 2016. A gente agora trocou completamente de nome, toda a gente se chama Engie, inclusive o grupo brasileiro, que era o primeiro produtor privado de eletricidade do Brasil, que se chamava Tractobel, que foi criado depois da privatização da Gerasul. E Tractobel é uma empresa que tem bastante produção hidroelétrica agora no Brasil, e agora se chama Engie Brasil, e dentro ela é o braço da Engie Energia Elétrica. Eu trabalhava antigamente no braço do serviço. A gente mudou de estratégia, não é? E como a gente mudou de estratégia, a gente mudou de organização. Que antigamente a organização ela era bem por área. A gente tinha uma organização que era Energia France, uma organização que era Energia Internacional. A gente tinha o gás natural liquificado. A gente tinha também a área de exploração e produção e a área de serviço. Hoje em dia, a gente quer ser presente com todas as nossas áreas nos países onde a gente atua, o mais perto possível dos nossos clientes. E a gente quer atuar na cadeia toda da energia, não só da produção, como a gente estava aqui no Brasil, por exemplo. Se a gente produz, a gente quer também acompanhar os nossos clientes no consumo de energia. E no consumo de energia, quer dizer, a área de serviço, que era a área que estava empregando mais pessoas do nosso grupo, mas que ficava um pouco de lado por conta de não ser a área que gerenciava mais dinheiro, ela virou a ser muito mais importante do que ela era no passado. E a gente juntou o manpower desse pessoal com a capacidade de fazer project financing, o que faz todo sentido aqui no Brasil com as PPPs, potencialmente de iluminação pública, que estão saindo. Falando um pouco de mim, para dizer um pouco que eu represento um pouco o que aconteceu nesse grupo, eu cheguei a dizer a um amigo meu que desde que eu entrei nesse grupo, eu cheguei a trabalhar em segurança urbana, eu cheguei a trabalhar em telecomunicação para navegação aérea, eu cheguei a fazer pacotes de telecom para plataformas petroleiras e para base de defesa,
e também cheguei a trabalhar em mobilidade e agora estou em iluminação pública. Ou seja, esse grupo, fora de ser um produtor de energia gigante, ele emprega muitas pessoas para apoiar um pouco o seu consumo de energia, não é? E a telecomunicação sempre foi um foco. Mas até hoje, no Brasil, você só tinha o braço da energia. Até, vamos dizer, 2 anos atrás. Hoje em dia, esse braço está sendo apoiado por uma grande expertise em termos de serviços à energia. Isso é que é a grande diferença, porque eles têm uma capacidade de project financing que na área de serviço a gente estava um pouco limitado. Então a gente está juntando, vamos dizer, o banco com a capacidade industrial que tinha na parte de serviço. Essa nova organização, ela visa um projeto que a gente chama da estratégia do 3D, não é? A estratégia do 3D é que ela é primeiro a descarbonização. Eu vi no meu Facebook hoje que nosso presidente, com o qual eu não concordo com tudo, mas ele foi no Congresso dos Estados Unidos anteontem falar que o nosso amigo Trump não tinha nenhuma razão de continuar dizendo que a mudança do clima não existe. Ela existe, ela é fato, e a gente tem que sair do mundo carbonizado. Por isso eu concordo com o nosso amigo Macron que a gente não pode continuar consumindo energia, e a nossa presidente, a Isabelle Cocher, ela bem pensou que o futuro da energia e o futuro do grupo não podia ser na carbonização. Então a gente está saindo e vendendo todos os nossos ativos de geração carbonada, ok? Hoje em dia, e reinvestindo esse dinheiro em geração ou limpa ou serviços à energia para conseguir fazer um consumo melhor. Esse consumo melhor, ele é de fato feito pela descentralização. Eu, por acaso, eu sou uma pessoa que acredita muito em descentralização, porque para entender como o Brasil consome, eu tive que vir aqui no Brasil. Eu acredito que as soluções se encontram localmente, porque as soluções são diferentes em cada lugar que a gente vá. E no modo da tecnologia é a mesma coisa. Muitas vezes os problemas são solucionados localmente e não no modo centralizado, tá? A descentralização é de fato muito mais eficiente do que encontrar uma solução genérica para toda a gente, como uma magia que vai no final resolver tudo. Não. Cada situação, cada local vai ter uma solução própria que a gente tem que programar dentro de um device, não é? Então, para programar isso dentro de um device, a gente precisa primeiro de uma rede que vai permitir a gente ter vários sensores conectados para a mesma inteligência, e a gente precisa também de inteligência embarcada em todos os devices que a gente vai ter. Isso, de fato, se chama um objeto conectado, tá? Isso é o início para voltar ao assunto que o nosso amigo Plínio me falou, que eu não devia falar só da minha empresa. Isso é Internet of the Things. Mas então, só complementando aqui, o que a gente está oferecendo para todos os nossos clientes, e o Brasil, além da energia que a gente já estava oferecendo, a gente está querendo oferecer todo o resto da nossa lista de serviço. Isso tudo para um tema que a gente quer que os nossos clientes sejam responsabilizados, não é? Não é o francês que vai ensinar o brasileiro como fazer. Não é assim que funciona. O que é importante é que o local se responsabiliza. E para se responsabilizar, ele tem que se responsabilizar para si e para o demais ao lado dele. Por isso a gente tem que criar uma rede que consiga conectar um lugar para o outro lugar. Para um criar valor e outro aproveitar esse valor, e ao mesmo tempo esse mesmo criar valor e aproveitar do outro. Essa rede, a gente acredita, para ser bem franco, que na cidade ela será muito ligada à iluminação pública, porque a gente tem dois tipos de... o primeiro tipo de device que a gente pode avaliar é o celular, que é a inteligência embarcada que está mais espalhada pela cidade. Só que ninguém tem controle sobre o celular. Então o problema é você conseguir colocar a inteligência que você quer em cima do celular. O outro rede são os postes elétricos da distribuidora, só que esses postes elétricos não embarcam nenhum device
eletrônico. Enquanto a iluminação pública hoje em dia, vocês puderam ver aqui, ela já é inteligente, já se embarca inteligente, já tem um driver, é só pouca coisa a mais para colocar inteligência e uma gateway para a gente se jogar na rede e fazer essa Internet of the Things. Então, isso aqui você tem um painel completo do que a gente acredita será um ponto, um nó da nossa inteligência da Internet of the Things no futuro, não é? E por que isso para a gente é muito simples de entender? Porque a internet nada mais é que uma série de objetos virtuais. A gente já tinha esse conceito, não sei se vocês estão acostumados à programação, que a gente chama de programação objeto, não é? Que é de um objeto que tem um programa mais uma memória, você consegue agregar e fazer vários objetos. Isso antigamente era mais fácil no virtual porque a memória e o CPU eram um carro. Hoje, que a memória e o CPU baixaram no preço, que são miniaturizadas, a gente consegue embarcar isso em qualquer device da rua, não é? Então, o que acontece? Você vai poder criar de uma válvula, você faz uma aglomeração de válvulas, você cria um pipe. De um pipe, você vai controlar o pipe não sei, a gente fez um pipe lá entre o Tchad e o Camerun para a minha empresa. Todas as válvulas são pilotadas uma para o outro por micro-ondas, que ele mesmo está conectado por VSAT para Houston. E eles estão lá e eu só puxo o botão para abrir ou fechar o gás. Ou seja, a telemetria ela já existe na indústria da utilities há muito tempo. A diferença entre a telemetria e o Internet of the Things é que a telemetria é a conexão entre dois objetos sem ninguém se dar conta nem ninguém olhar. Internet of the Things é só você colocar essa telemetria junto com um hub, um relay, um servidor que disponibiliza todos esses dados por um órgão terceiro, não é? Vai ser uma maneira de fazer o que a gente chama o Big Data no futuro. Esse slide é só para apresentar para você algumas coisas como as marcas, não é? Eu não sou especialista, é só para mostrar para você que isso não é um sonho. A gente, na Engie, a gente acredita que a gente não está trabalhando na cidade de amanhã, a gente está trabalhando na cidade de hoje. City for Today. A gente está trabalhando para o futuro, mas a gente não esquece que o nosso dia a dia é o presente. Então, a nossa solução tem que ser baseada em tecnologia que existe. E dos grandes desafios que a gente tem com o IoT of the Things, Internet of the Things, para utilities, muito mais do que para os outros, vamos dizer, é a segurança. Porque o nosso dia a dia na França e na Bélgica, com a eletricidade na Bélgica, que a gente tem central nuclear lá na Bélgica, a gente tem hidroelétricas aqui no Brasil, a gente está transportando o gás na França, a gente está estocando o gás na França, porque a GDF, que é a empresa estadual, ela se privatizou a gente sempre focou em fazer segurança. Porque a França ela foi um target nos anos 1900, 2000, ela foi um target para muito terrorismo, não é? E eu cheguei ao momento da minha carreira, quando eu trabalhava em segurança, eu trabalhei para a PVPP da cidade de Paris, onde a gente instalou uma PPP para 17 anos de câmera de vigilância. A gente trabalhou também na segurança dos sítios de importância vitais da França, inclusive tudo que é gás, água, porque isso são targets, não só para o pessoal, porque água obviamente é para o pessoal, mas também para a economia. Imaginando que a França é um país frio, não é, por exemplo, a climatização, o aquecimento das torres de um lugar como a Défense, que é um coração econômico da França, é uma coisa que é essencial para a economia. Então a gente tem que fazer segurança desses sítios assim. Então a gente já está acostumado a isso e a gente empregou algumas pessoas, tipo do GIGN, pessoas realmente de segurança, para ajudar a gente a fazer uma estratégia de defesa desses lugares. Mas esses lugares, antigamente, eram
centralizado. Com o Internet of Things, muito bem, a gente tem uma capacidade agora de ter uns nós, um que vai ajudar o outro, mas a gente está com muito nós espalhados pela cidade e que antigamente, quando a gente fazia uma proteção com videovigilância, cerca elétrica ou qualquer coisa assim, já não se pode fazer assim, porque a gente não vai colocar uma câmera para cada posto de iluminação pública. A gente não vai colocar uma cerca à volta de cada posto de iluminação pública. Então a gente tem que pensar um pouco novamente. Os nossos amigos, sempre aqueles da estratégia de defesa, ajudaram um pouco. A gente sabe que tem dois assuntos um pouco diferentes, que é a failure, ou seja, se o nó já não funciona, qual será o impacto, ou a intrusão dentro da rede. O fato é que já não funciona, já não tem tanto impacto, porque o footprint do nó ele é bem reduzido. E a gente consegue até ir à volta do nó com redundância, porque você tem muito mais nó. A intrusão dentro do nó e dentro da rede, além de ser mais fácil, porque a gente não pode proteger a rede de modo, vamos dizer, físico, ela pode ser muito mais impactante porque você está com uma rede espalhada. Ou seja, o que virou essencial para a gente é a ciberseguridade, ok? Cibersegurança, não tem segurança. Cibersegurança, cybersecurity. Não vou falar demais sobre esse slide porque não sou nem especialista disso, mas eu posso dizer que mais ou menos o meu sentimento é que a gente está fazendo a mesma transformação da nossa empresa que os bancos franceses e europeus fizeram no final dos anos 2000, quando eles tiveram que corrigir o bug do ano 2000 e introduzir o euro. Ou seja, eles criaram secções completas informáticas especializadas em segurança do pagamento, e a gente está criando o mesmo tipo de segurança para fazer segurança das nossas redes no futuro, que vão fazer essa Smart City da Utilities, ou seja, Smart City dos elementos cruciais para a sobrevivência das cidades. Indo um pouco mais para as aplicações, eu me lembro, quando eu cheguei em 2008, eu tive a oportunidade, não é, como qualquer manager da Engie, de participar num evento que a gente chama o Integrate, que é um evento onde a gente junta todo o pessoal da Engie. Naquela altura eu trabalhava muito em CFTV, controle de acesso, e o pessoal lá das hidroelétricas olhavam para mim tipo um maluco, não é? O que é que você está trabalhando assim para a gente e tudo isso? Bom, mas a gente conseguia falar um com os outros e entender um pouco o que era o grupo. E dentro desse evento, sempre vinha um top manager a explicar para a gente, fazer uma palestra para a gente e discutir. E naquela altura, uma pessoa chegou a pedir para ele, mas qual era realmente o foco do grupo? Se era produzir energia ou fazer umas coisas mais limpas? E ele olhou para ele e disse, bom, produzir energia é um foco porque cada semana ele está com o ministro e o ministro está pedindo para ele produzir energia porque o país está precisando de energia. Mas ele falou para a gente, o futuro não é realmente energia limpa. O futuro da gente, a grande revolução da energia, vai ser o Smart Grid. Porque o Smart Grid, para a gente, para o fornecedor de produção de eletricidade, é a mesma revolução que a informação foi uma revolução pela internet, não é? O Smart Grid ele vai permitir qualquer um produzir a energia e disponibilizar a energia numa rede e qualquer outro consumir quando precisa. Esse mesmo produzir, da mesma forma que a internet fez há anos atrás com a informação. Só que armazenar a informação, a gente sabe que tem um custo, mas tecnologicamente já há muito tempo que a gente consegue. Armazenar energia é uma coisa um pouco mais complicada, que demorou muito. Antigamente até se falava que unicamente as hidroelétricas conseguiam realmente armazenar. Bateria conseguiu fazer muito melhor do que ela fazia antigamente. Então a gente já está vendo que esse caminho está se abrindo para a gente. E isso vai ser a nossa revolução, tá? O dia que realmente a gente passa do yesterday centralized para amanhã qualquer um produzir de uma forma limpa para o outro.
sempre tentando fazer isso um pouco mais alegre, não é? Eu estou de férias, na verdade. O Plínio saiu lá das minhas férias, mas anteontem eu estava, ontem, eu estava num lugar maravilhoso que se chama o Saco de Mamangua. Saco de Mamangua, perto de Paraty, não sei se vocês conhecem. Acabou de chegar a eletricidade lá 3 anos atrás. O que é que eles esperavam para ter eletricidade? Postes e cabo elétrico. Para conseguir eletricidade que é produzido lá longe. Então você tem um lugar muito longe que produz eletricidade, ela é transportada, tem um centro, tem subestação, pum pum, lá vem uma ponta do que e lá. E por que a gente não produziria essa energia no Saco de Mamangua? Ela tem, eu vi, uma maré altíssima, a gente poderia produzir energia pela maré, a gente tem vários telhados e lá eu escolhi porque tem sol, tá? Às vezes chove, mas lá por acaso tinha muito sol. Toda a gente poderia, lá no Saco de Mamangua, produzir energia e compartilhar energia com o seu vizinho. Porque na verdade é um lugar muito turístico, ou seja, tem poucas pessoas que estão vivendo o ano inteiro. Você tem muitos telhados e poucos consumidores. É uma maravilha para o Smart Grid. Então é isso mesmo, você consegue depois juntar o Saco de Mamangua, por exemplo, com Paraty. O outro lugar, eu fui a Trindade também, Trindade é muito legal. Lá também a eletricidade não é muito fácil de chegar, não é? Abrindo um pouco a ideia do utilities, porque a energia para a gente é a revolução, tá? Para a gente é, de fato, o que vai acontecer. Já não é uma utopia, vai acontecer, a gente só tem que se preparar, ter um smart metering que vá bem, que ele seja inteligente, que ele permita saber quando é que você consome, quando é que você está disponibilizando energia, isso tudo tem que ser disponibilizado de um dia para o outro, vai chegar. Depois, nas outras áreas, que seja a água, que seja... Sempre tem aquela... Eu gosto muito do lixo, não é? O lixo, você coloca o sensor dentro do caixote do lixo, você consegue saber o nível do lixo e você faz aquele algoritmo que eu gosto muito do nome, o algoritmo da formiga, não é? Ela, em vez de ela ir num caminho certinho, que já está pré-aprovada, ela só vai no caminho onde ela vai, onde o lixo está maior. E dessa maneira você consegue fazer muito melhor do que indo sempre pelo mesmo caminho. Se chama o algoritmo da formiga. Se alguém é informático, ele deve conhecer esse algoritmo. Eu só conheço o nome porque ele é bem legal de dizer em palestra. Pra gente, só para dizer, para mim, iluminação é utilities. Do mesmo jeito que o pessoal não pode viver sem água, não pode viver sem eletricidade, não pode viver sem iluminação pública. E a gente está querendo descarbonização para evitar que a gente fala do ar como utilities também, que a gente vai ter que pagar no futuro. Por isso é que a gente tem que parar de queimar e produzir de uma maneira limpa. Outra maneira de produzir calor e frio de um modo um pouco menos, um pouco melhor, por acaso, é a centralização sem ser centralização. É compartilhar uma rede de aquecimento, uma rede de frio, não é? Na verdade, se você está numa casa, aquecendo uma casa, mas você não está lá, é muito ruim. Então é melhor você ter uma rede completa. E isso a gente faz muito na França, nas redes de calor de Paris. Por acaso, porque a gente não quer em Paris que a produção de calor seja feita dentro da cidade, porque é proibido pela lei. Então a gente saiu isso, mas a gente consegue depois fazer uma rede do consumo desse calor. Então em Paris a gente tem uma empresa que faz isso, que se chama CPCU, e eu tive a oportunidade de ir para Portugal há pouco tempo, e o aquecimento e frio do Parque das Nações também é centralizado e é uma empresa da Engie que está fazendo isso. Desse modo a gente consegue melhor gerenciar essa história de ter um gerenciamento centralizado, também ajuda para você fazer umas coisas um pouco mais lógicas, não é?
Isso é uma empresa que a gente acabou de comprar aqui no Brasil, na verdade, fazendo parte daquela nova estratégia de desenvolver o serviço aqui no Brasil. A gente comprou uma empresa que vai incorporar ao grupo sobre o gerenciamento da energia dentro das empresas mesmo. Ela não só, quando você vai comprar energia no Mercado Livre, se você consome demais, você pode ter multa. Então ele vai baixar, ele vai ligar o ar-condicionado só no momento que o pessoal está usando realmente a sala. E também ele vai, uma coisa muito legal que me disseram, ele permite avaliar a problemática do fator de correção, que aparentemente, eu não sou também nem especialista disso, mas aparentemente o fator de correção, ele tem, se você poderia potencialmente perturbar muito a rede do distribuidor elétrico e levar multa também. Então esse sensor que entra no IoT Utilities, ele vai permitir detectar isso e evitar isso. Só falando um pouco mais da Engie aqui no Brasil, porque o pessoal está acabando conhecendo esse nome aqui, no momento mesmo que a gente está saindo de uma estratégia que era muita produção de energia e que virou a ser uma coisa muito mais perto dos nossos clientes, não é? Um trabalho que eu sempre gostei de fazer, que eu sempre achei que era uma coisa que era um pouco ao lado do caminho, vamos dizer, normal da Engie, e que toda a gente está se colocando atrás agora, que a gente tem que acompanhar os nossos clientes, porque a gente tem que transformar essa relação das pessoas com a energia. A gente chegou a trabalhar com o Plínio em PMI de iluminação pública, onde o nosso trabalho também é de ensinar, não é? Ensinar o pessoal o que é útil e o que é o objetivo final. Nessas PPPs a gente consegue ver, enxergar que a gente consegue fazer umas modelagens que até acaba sendo político, não é? Influenciar o comportamento das empresas privadas, influenciar o comportamento do público. Então essa missão, ela tem que ser acompanhada por nós. Eu sempre disse que o Smart City não pertence à Engie, não pertence ao fornecedor. A gente só consegue dar para as cidades a ferramenta. Mas quem vai ser inteligente é a cidade. Ou seja, eu sou inteligente de um lado e burro de outro. A cidade ela tem que saber o que é que ela quer fazer da sua inteligência. E isso a gente só vai acompanhando com solução inovadora, escutando o que ela quer fazer, se ela quer ser uma cidade de universidade, se ela quer ser uma cidade de segurança, se ela quer ter Tem várias maneiras de ser inteligente, como tem várias maneiras de ser inteligente para o ser humano. Então a gente tem que estar próximo e só dar a ferramenta para eles. As cifras aqui da Engie no Brasil, só reforçando que a gente não é uma pequena empresa inovadora que acabou de acordar. A gente está aqui desde 96, da privatização da Gerasul, a primeira produtora de energia privada no Brasil. A nossa diretriz geral do grupo, a Isabel Kocher, visitou o nosso novo centro de inovação lá no andar logo embaixo do novo prédio. E ela disse para o nosso presidente, que é um presidente histórico, que serviços à energia devem fazer mais da metade da receita do grupo daqui a uns anos, não é? Isso a gente acredita muito que tem que transformar, porque só produzir energia não serve. A gente tem que aprender a consumir. E se o nosso grupo não se vira como ele quer ser o líder da transição energética, a gente vai acabar sendo um velhinho que não está acompanhando o seu tempo. 2.100 colaboradores aqui no Brasil, eu acho que daqui a pouco tempo isso vai triplicar, não é? Então a presença no Brasil, sempre reforçando, a gente está presente quase em todos os lugares, muito em hidroelétrica e no futuro muito em serviço.